tarde, então, retomando, né, nós temos a apreciação do regimento do Serfead e, como todos podem ver, né, a gente tem uma comissão bem grande aí, de vários servidores, né, que estão aqui com a gente. O Serfead é vinculado à Pró-Reitoria de Ensino, então eu pergunto para o Pró-Reitor de Ensino quem vai fazer a apresentação desse ponto, que eu acho que é alguém do centro, né? Tá bem, então eu convido vocês a colocarem aqui, e aí a gente, como esse processo já está, né, em apreciação há algum tempo, acho que os conselheiros já tiveram contato, já analisaram, né, então eu convido os dois servidores virem aqui para fazer a apresentação, e também está à disposição para os destaques, né? Vamos fazer... Tem uma apresentação em PowerPoint? Tá, então vamos à apresentação e depois... Douglas, por favor. Isso, tu e a Giz, tá? A apresentação já está aqui? Já? Então tá bem. Então, vamos lá. Obrigada, então. Obrigada pela presença de todos aí. Eu, lendo o abaixo-assinado, fico bem feliz, né, de que a gente tem os servidores bem ardorosos em defesa desse centro. Esse centro fez toda a diferença no IFSC a partir de 2013, né? Foi um debate também institucional em todos os campos, depois veio para o Conselho Superior, voltou no Conselho Superior em 2014, quando a gente teve realmente a possibilidade de criar por meio de centro de referência, porque quando nós criamos não existia essa estrutura administrativa, né? Nós criamos um centro, mas ele não era um centro de referência. Só com a portaria de 2014 é que criou essa estrutura, a organização dessa estrutura, e aí nós novamente aprovamos, né, em 2014, o Centro de Referência em Educação à Distância, Informação e Educação à Distância. Então, eu fico bem feliz e orgulhosa de ver, né, que os frutos estão, né, a semente está dando frutos, né, e eles são muito importantes com o número de alunos e número de servidores, tá? Muito obrigada e vamos lá à apreciação. Então, boa tarde. Primeiramente, explicar porque eu e o professor Douglas, nós dois somos servidores votados no Serfead, atualmente estou na direção. O professor Douglas, em reunião compartilhada com todos os servidores, foi indicado para acompanhar nesta apresentação, até porque tanto eu como ele e outros servidores aqui presentes também, nós fazemos parte da discussão do regimento do Serfead desde 2014. Então, para contextualizá-lo, porque da presença dessa dupla aqui para vocês. Primeiramente, nós estamos fazendo essas ponderações sobre o Serfead, considerando um pedido dos conselheiros, né, que na reunião anterior solicitou que alguns pontos fossem apresentados. Então, esperamos com essa breve, né, contextualização do centro de referência, responder e dirimir algumas dúvidas que vocês têm quanto a este centro. Lembrando que este centro, ele constitui uma diretoria, no entanto, é uma diretoria com uma finalidade finalística de ensino, diferenciada de algumas outras diretorias que nós temos aqui dentro do IFSC, né? Então, nesse sentido, nós vamos apresentar aos senhores quais são a nossa missão, a nossa estrutura e também um pouco dos nossos resultados. Como está na nossa missão e também no regimento, nós temos duas missões. Nós temos duas missões aí muito importantes que centraliza todo o nosso trabalho. O primeiro é atuar na formação para EPT, né, dentro do IFSC e também, em muitos casos, já na rede. Promover a institucionalização da EAD no IFSC. Conforme eu for apresentando para vocês os nossos resultados e as nossas ações, esses dois pontos que constituem a nossa missão vai ficar mais claro, tá? Para vocês entenderem, então, a nossa organização, nós temos uma diretoria. A diretoria, ela tem dois departamentos, o departamento de formação e o departamento de educação à distância. O departamento de educação à distância tem duas coordenadorias muito importantes que articula com todo o IFSC, né, que é a articulação IAD e a coordenadoria de produção de materiais. O departamento de formação também tem duas coordenadorias estratégicas, que é a coordenadoria de pesquisa e o registro acadêmico.
Para ficar mais explícito aos senhores, a nossa missão, que é a institucionalização da EAD dentro do IFSC, né? Nós temos 542 servidores capacitados nesse histórico do centro de referência, totalizam 21 campos e 27 formações para EAD. Essas formações, elas são formações direcionadas para que os nossos docentes, conforme está colocado no decreto da EAD, ele tenha a expertise e o conhecimento para que ele possa ofertar cursos e unidades curriculares na modalidade à distância. Além dessas capacitações, esses 542 servidores também tiveram acesso a uma sala no Moodle, no qual há tutoriais, vídeos, instruções e acompanhamento dos docentes do IFSC, do Serfiad, né, do IFSC. Só voltando, além dessas capacitações, o Centro de Referência também tem o seu registro acadêmico, suporte Moodle e suporte TI, que também faz orientação aos campos. Por exemplo, um campo ele precisa saber inserir os alunos no Moodle. Um curso que ele tem no Moodle é uma unidade curricular. Ele também pode buscar essa orientação e os campos vêm buscando a orientação nesse sentido. Então, não se restringe tão somente a capacitações, mas também a todo o suporte para a oferta de educação à distância no IFSC, como também o apoio à produção de unidades curriculares. Além das capacitações, desde 2017, nós já orientamos a produção de 80 unidades curriculares aos campos do IFSC. Né? Nesse sentido, nós temos 17 campos com produção de unidades curriculares e esses docentes, eles também têm acesso a uma sala ao Moodle com todos os tutoriais, todas as informações e o acompanhamento dos docentes do Serfiad para que ele possa produzir, juntamente com a coordenadoria de materiais do Serfiad, ele possa aprender e ter autonomia de como se faz uma UC na modalidade à distância. Não basta apenas fazer com que o docente produza a sua UC. Nós sentimos, e eles também deram a devolutiva para nós, que era necessário o apoio à oferta. O que é isso? Nós acompanhamos os docentes quando eles abrem essas UCs e eles também inserem esses alunos. E daí nós temos docentes do Serfiad acompanhando como que se faz uma intervenção na EAD, como se corrige uma atividade, como se faz uma avaliação numa disciplina que eu tenho à distância. Até hoje nós tivemos 52 UCs acompanhadas pelos campos do IFSC. Também nós trabalhamos na análise e também na orientação a projetos pedagógicos na modalidade à distância. No SIGA-A, quando isso foi passado pelo sistema do SIGA-A, o ano passado, nós fizemos o parecer de 14 projetos pedagógicos, orientando as especificidades para cursos e unidades curriculares EAD. Não só no SIGA, nós também fazemos por videoconferência, por telefone, por WhatsApp, sempre que necessário, o Serfiad faz esse tipo de orientação. Tanto que nós temos hoje no IFSC 2 cursos com oferta própria, além dos cursos que são ofertados com fomento da CAPES e de outros órgãos. Nós temos o curso técnico subsequente em Chapecó e o curso de licenciatura em Tubarão, que teve um êxito aí quanto à questão de preenchimento das vagas. Além dos cursos, também nós temos cursos FICs, que foram produzidos pela equipe do Serfiad e também disponibilizados aos campos para oferta. Nós tivemos o Campo Continente, Criciúma, Caçador e Gaspar também. E além desses FICs, a orientação também, não só para unidades curriculares, mas para FICs também ofertados na modalidade à distância. Também tivemos a oportunidade de colaborar com a Prodin na análise da POCV para os campos, especificamente nas ofertas IAD, fazendo a análise, propondo às equipes diretivas dos campos a possibilidade de oferta em rede para que possamos nos fortalecer nesse tipo de oferta.
Uma outra ação do Serfiad também é o apoio aos NEADs. Hoje nós temos 19 NEADs habilitados, 2 que certamente chegarão a este conselho, porque já estão com os relatórios prontos, que é São Lourenço e Jaraguá-Raal. Nós também, por meio da Coordenadoria de Articulação IAD, nós prestamos todos os tipos de orientação, seja ela legal, pedagógica, técnica, tecnológica ou de informática, aos coordenadores de NEAD. Uma vez por mês nós fazemos com calendário específico, webconferência, dirimindo as dúvidas, ouvindo os coordenadores de NEAD, quais são as dúvidas e como nós podemos orientá-los a alavancar o processo de institucionalização da IAD no campus, bem como nós conseguimos também organizar encontros presenciais e a partir do ano passado, o grupo de coordenadores de NEAD também eles estão presentes no encontro EPE, onde a gente consegue ter uma maior articulação desses coordenadores de IAD junto aos seus campos. Oferta com fomento. Aqui nós temos 2 editais da CAPES, que foi articulado pelo Serfiad, o edital 075 de 2014, que efetivamente teve as suas vagas aprovadas pela CAPES a partir de 2017, e o 5 de 2018. Isso totalizou para o IFSC, para os campos do IFSC, 4.754 vagas. Nós tivemos também a oferta do Mediotec, em 2017, finalizando agora em 2019, 400 vagas para os campos do IFSC, 700 vagas para os cursos ETEC, Informática para a Internet, e também mais de 1.000 vagas. Aqui eu acredito que os senhores se lembrem do Idioma Sem Fronteira, que foi articulado pelo Serfiad para vários campos, ofertando inglês e espanhol, né? E lembrando que todas essas matrículas, elas contam na matriz orçamentária dos respectivos campos e, atualmente, a política que nós temos, que toda oferta UAB ela é destinada aos campos. Por quê? Porque é uma forma do campus ter possibilidade e ter uma oferta IAD também orientada tanto pela coordenação UAB quanto pelo departamento IAD do Serfiad. Isso, essa foi a nossa primeira missão. Então, na nossa primeira missão, a gente traz todas essas ações que são destinadas principalmente para o processo de institucionalização da IAD no IFSC aos nossos campos, né? E para a formação EPT, o que nós temos? O Serfiad, então, ele oferta 3 cursos de especialização, são eles: Gestão Pública na EPT, Docência na EPT e Tecnologias para EPT. Anualmente, nós fechamos 300 vagas, ofertando, capacitando, tanto servidores nossos que têm oportunidade, como servidores da rede e a comunidade em geral para educação profissional nessas 3 áreas. Nós temos ofertado diversos cursos FICs, tanto na área da gestão, na área de formação de professores, como na área da tecnologia educacional. Também nós colaboramos com a ambientação dos novos servidores e todas essas capacitações e todas essas ações, nós temos salas no Moodle com esses alunos, esses servidores inseridos. Também, há 3 semestres, continuamente, nós fazemos a Semana Pedagógica, que é ofertada via webconferência, sem onerar os campos. E também os temas eles são organizados e pensados a partir das lacunas informados pela DGP. Nós também temos pesquisa. Nós temos 3 grupos de pesquisa dentro do Serfiad, que trabalham os temas EPT, IAD e Tecnologias da Gestão. Esses grupos de pesquisa, eles também envolvem muitos alunos nossos, muitos servidores que são nossos alunos, e a gente tem apresentado trabalhos em eventos reconhecidos pela CAPES, como A1, A2, entre eles, a BED, ENDIP, entre outros, a ESUD também. Também temos o apoio à plataforma Nilo Peçanha, também foi dado pelo Serfiad, então, no Brasil todo, para a rede federal toda, então partiu do Serfiad. Então, eu acredito que
em termos de ações de formação para a EPT, estamos aí com essas frentes de trabalho, caminhando. Claro que sempre há muito o que fazer ainda, né? Nós estamos aí, como disse a Maria, nós começamos em 2014, né? Então estamos em 2020, ainda temos um ano inteiro aí para percorrer e também ouvir os servidores em termos das necessidades que são inerentes ao processo de formação para a IPT, como também para a institucionalização da IAD. Nós temos um MUDO, que nesse caminho também está institucionalizado, onde todos os campos, os servidores conseguem ter acesso e abrir as suas salas, caso também tenham alguma dúvida técnica, tecnológica ou pedagógica, por essas ações que eu acabei de descrever, elas são realizadas. Quanto ao Serfiad em números de matrículas, hoje nós temos, e todos esses dados que eu estou passando aos senhores e às senhoras, foi retirado do Sistec na data do dia 13/2, então são dados atualizados. Hoje nós temos 2.016 matrículas com oferta própria sem fomento, né, da CAPES ou de outro órgão, 1.634 matrículas com fomento, né. Nós temos também o nosso mestrado, que está indo para a 4ª turma, já temos 3 turmas, e que apresentam todos os alunos defendendo e também apresentando produtos educacionais que são exigidos para o mestrado profissional, que vem também colaborar nos processos, fluxos e demandas, tanto da rede federal quanto do IFSC. Né? Então, hoje a gente totaliza no Sistec 3.722 matrículas. E qual que é o objetivo desse regimento? Justamente de caráter técnico, né? Uma vez que foi solicitado pelos senhores que nós tivéssemos um regimento, né? Ele visa atender a operação dessa unidade organizacional, essa unidade acadêmica, como bem disse o nosso pró-reitor agora há pouco, né? E formalizar aquilo que desde 2014 nós já estamos fazendo. Eu passo a palavra agora para o meu colega, o Douglas, para ele continuar a apresentação. Muito obrigado. Vou tentar ser bem breve, trazer só talvez algumas vivências do que a gente passou ao longo dessa trajetória de construção do regimento, que já foram vários grupos de trabalho, como vocês vão ver, desde 2014. E reforçar um pouco da importância do regimento para o Serfiad, né? Então, é uma previsão legal, já vai aparecer aqui a portaria estabelecida no nosso regimento geral. Então, foi o próprio Consup que aprovou o regimento geral e está lá previsto, então, a regulamentação, o detalhamento da regulamentação do Serfiad. Temos essa estrutura que a Gislene falou, todas essas ações, né? Uma gestão, então, toda essa complexidade com 41 servidores, eventualmente sem procedimentos formalizados, apesar de ser a gente já está operando, né? Ninguém está inventando nada, o Serfiad já está em operação, sem colegiados, sem voto, a gente tem mais de 1.000 estudantes sem representação atualmente, participando nesses processos internos, pode gerar, então, eventualmente conflitos ou falta de pertencimento e baixo engajamento. Foi um pouco do que a gente viveu lá ao longo desses anos. Então, o regimento vem nessa direção em contribuir com essa estrutura grande que demanda de mecanismo de gestão participativa, assim como é previsto na nossa missão institucional e valores. E qualificar, então, a tomada de decisão dos gestores. Só para resgatar aqui e explicitar essa previsão legal nacional, então, os centros de referência, como está aí na tela de vocês, os institutos federais podem criar centros de referências vinculados às suas respectivas reitorias ou campos para o desenvolvimento de planos, programas ou projetos relacionados à educação profissional e tecnológica. Então, aqui a gente já percebe o caráter singular e exclusivo dos centros de referência, que também é o nosso caso. Aqui, já agora falando um outro documento, a previsão legal prevista no nosso regimento, está lá no artigo 43, que estamos vinculados, então, à diretoria, vinculada à Pró-Reitoria de Ensino. E no artigo 81b, conforme está explícito, o Centro de Referência e Informação, estruturalmente vinculado à Pró-Reitoria de Ensino, deverá ser regulamentado por um documento específico, aprovado pelo Conselho Superior. Então, é isso que a gente está fazendo aqui. Para
deixar ainda mais claro, para mostrar que é algo que nós, servidores, por isso estou representando aqui nossos pares, já estamos discutindo há muitos anos lá no Serfead, não é uma demanda, o regimento não surgiu agora, de um dia para o outro, né? Então, nós tivemos um GT em 2014, infelizmente esse GT não foi continuado. Tivemos uma portaria em 2015, o regimento foi construído, finalizado, e acabou parando aqui na DGC, tá? na reitoria. Depois fizemos várias reuniões de gestão, mais de 20 reuniões, e aí saíram outras 2 portarias dos grupos de trabalho, de 2018 e 2019, e o regimento foi, então, finalmente e felizmente finalizado agora em 2019 e está aqui para apreciação dos senhores. Claro que o objetivo dessa contextualização, gostaria de deixar bem claro, é auxiliar o subsídio da tomada de decisão de vocês aqui, esclarecer, a gente está super aberto para isso. Aqui a portaria 1939, essa aqui de 2018, aliás, de 2015. Essa 1120 é mais uma portaria do grupo de trabalho que elaborou o regimento. Não é em 2019, aqui está errada, a data é 2018, tá? Essa outra portaria, agora sim, de 2019, pode ver que os nomes estão ali, então um dos motivos de eu estar aqui explicando é que eu participei de todos esses grupos de trabalho. Então, alguns destaques sobre o regimento. Outra coisa que vale lembrar é que nós fizemos uma webconferência para dirimir eventuais dúvidas, e inclusive alguns conselheiros participaram, foi muito legal, agradeço a participação. Então, com relação à educação à distância, né, o Serfead, como foi visto, a Gisene apresentou algumas das ações. O nosso objetivo é, de fato, apoiar os campos. O regimento, nesse caso aqui, ele não foi elaborado e não tem o objetivo, né, notadamente, de transformar o Serfead em campus, apenas formalizar algo que já está em funcionamento. Porque agora, nós já tivemos 3 GTs, isso já foi comentado. Então, reforçando, destacando, o Serfead ele é uma unidade organizacional vinculada à reitoria, um centro de referência a vários outros centros de referência na rede federal, inclusive com regimento, né? Não é igual, tem essa questão da singularidade que nós já falamos, e já está formalizada essa demanda legal no regimento geral do IFSC. Então, a gente se coloca aí à disposição para possíveis dúvidas e esclarecimentos. Alguma questão, algum destaque, pergunta? Senão a gente tem a nossa DGC, que é a responsável pelos regimentos, né? Pela análise e encaminhamentos. Alguma questão? Então, a DGC nos ajuda aqui para trabalhar, então, nesse encaminhamento da apreciação do regimento. Se os conselheiros já têm destaques, acho que podiam, né, colocar a proposta. Tá. Na verdade, o regimento é fruto do trabalho coletivo, né? Principalmente do trabalho do grupo mesmo, do Serfead, é bom destacar, né? Que foi as demandas e o anseio e o próprio funcionamento deles ao longo desse tempo, né? Então, muitas vezes, se analisa essa questão, às vezes demorou um pouco mais do que a gente gostaria, mas se consolidaram também, ao longo desse tempo, as formas, as questões que o Serfead, né, no seu início, tinha uma estrutura, uma conjuntura que foi crescendo, foi, né, se analisando e se redimensionando. Então, muitas vezes, o regimento ele chega num ponto de maturidade, né? Então, eu avalio muito isso. Esse tempo foi um tempo para se amadurecer um processo, né, e formalizar os processos institucionais que foram se desenvolvendo ao longo do tempo e que os próprios servidores foram fazendo essas avaliações do que seria melhor, né, e tentaram redirecionar. Então, a grande maioria das questões colocadas aqui, elas refletem o próprio funcionamento do centro, né? As suas necessidades, a sua estrutura, né? Que ainda, claro, se formos pensar numa condição ideal, a gente poderia ter uma estrutura melhor,
né? Hoje a gente enfrenta algumas coisas assim administrativas, um pouco difíceis, que eu acompanho vocês, né, nesse processo, às vezes. Né? Eles estão num prédio alugado, às vezes tem umas coisas que demandam demandariam, digamos, né, um apoio administrativo maior, mas o regimento é proposto na realidade do que nós temos hoje. Né? Se a gente pudesse pensar numa situação ideal, a gente deveria ter uma estrutura melhor, mais densa, para que a gente pudesse realmente, acho que, atender a todas as demandas do centro. Mas eu quero ressaltar bastante isso. Né? Hoje, essa não é a estrutura ideal, mas é a estrutura possível, que foi construída, como eu disse, ao longo do tempo, tentando fortalecer, tentando consolidar tudo aquilo que se faz em educação à distância. Nós sabemos, né, que ainda precisamos avançar em algumas questões importantes na relação da educação à distância, principalmente, não só aqui no IFSC, mas eu acho que na rede como um todo. Mas eu queria só deixar essa ressalva, né, de que é um tempo já de maturidade para o regimento e que também eles foram muito pé no chão dentro daquilo que era possível para o momento. Né? Não trabalharam numa situação de que, olha, é ideal a gente ter uma outra, né, um outro setor, uma outra coordenação. Né? Então, fizeram muito com o pé no chão daquilo que é possível hoje. Né? E aí a Deise apresenta, então. Boa tarde. A DGC, então, é responsável pelo projeto de atualização dos regimentos e a gente vem hoje trazer para vocês, enquanto comissão central, o regimento do CERFEAD. A comissão é composta por servidores da DGC e também da assessoria técnica. Apresentamos para vocês também a comissão local do CERFEAD. E na sequência a gente traz as considerações que são importantes. Primeiro, é a previsão legal da portaria do MEC 393, que diz que os institutos federais podem criar centros de referência vinculados às suas respectivas reitorias ou campus. De 2013 a 2016, somente as reitorias poderiam ter centro de referência vinculado. Foi a partir da portaria 393 que campus também pode ter. Então, o regimento ele vem atender a solicitação feita por vocês com a inclusão do artigo 81B no Regimento Geral do IFSC. Lá consta, então, que o CERFEAD precisa ter uma regulamentação em documento específico. Isso é o que consta no nosso Regimento Geral do IFSC hoje. Complementando, muitos devem ter se perguntado, bom, se é uma diretoria, né, vinculada a uma pró-reitoria, por que somente ela vai ter um regimento específico? Por que não as demais? Então, o que a torna diferente nesse processo é que ela é a única que realiza também atividade finalística, diferentemente de todas as outras diretorias vinculadas aqui à reitoria, às pró-reitorias. Tá? Aqui só trouxe para destacar o que eu comentei anteriormente, que a partir de 2016, então, tem a previsão de campus também poderem ter centro de referência. Esse é o organograma atual e que está expresso no regimento. E o que a gente traz de destaque com relação ao regimento, então, é a oficialização ou a regulamentação dos órgãos colegiados do CERFEAD. Então, passa a ter Assembleia Geral, passa a ter um colegiado, porém, esse colegiado, diferentemente dos colegiados dos campus, ele é presidido pelo pró-reitor de ensino, dada a sua vinculação com a pró-reitoria de ensino. E passa a ter também um conselho de gestão formalmente instituído. Segundo ponto importante nesse documento é que o diretor-geral passa a ser escolhido por meio de um processo de consulta à comunidade do CERFEAD. Proposta que seja 60 dias após a posse da gestão da reitoria. Então, escolhida a nova gestão, dá-se início ao processo de escolha do diretor-geral do CERFEAD.
Vejam que esses destaques, eles vêm ao encontro de proporcionar ao Serfead uma gestão mais democrática e participativa, onde se possa melhor articular os diferentes públicos que tem, né? Então, a gente tem aluno, a gente tem docente, a gente tem TAI, para um trabalho específico, para uma missão específica. Eram esses os destaques que a comissão que analisou esse regimento tinha para trazer para vocês. Agora, a gente abre para questionamentos e sugestões. Ok. Obrigada, Deise. Então, algum destaque? Patrícia, Lucas? Bom, boa tarde a todas e todos. Eu, desde que esse assunto veio à pauta na reunião passada, eu participei da videoconferência com o Douglas, eu e o professor Felipe, e confesso que esse assunto mexeu muito comigo, né? Tanto é que eu fui fazer uma pesquisa, fui olhar todos os SEADs de todos os IFs do Brasil, são 10, né? O último foi o do IF de São Paulo. Li o projeto do SEAD do IF de Tocantins. E eu confesso que me incomoda bastante, e eu conversei com o Douglas antes, porque a mim me parece que é injusto com os servidores que trabalham no Serfead, essa situação de falta de autonomia, mas, ao mesmo tempo, eu penso que a luta não deveria ser por ter um regimento, mas que, então, o Serfead vire um campus. Porque, eu vou usar a expressão que eu usei para o Douglas, toda essa configuração parece que a gente está dando um CPF para o Frankenstein, porque ele não é um campus, mas ele vai ter a estrutura de um campus. Aí, por exemplo, o NEAD de qualquer campus, para fazer um curso de EAD, tem que passar pelo crivo do Serfead. Então, aí parece que ele está acima dos campos, mas ele não é um campus. Eu juro, eu não consigo entender. E o que mais está me angustiando, e quero dizer para vocês que é uma angústia muito genuína, tanto é que eu fui pesquisar muito para poder formar uma opinião, é que eu estou muito preocupada com os servidores que trabalham lá e acho que a situação de vocês deve ser tenebrosa. Porém, eu não estou ainda convencida e estou pedindo, por favor, que me convençam de que a melhor solução é dar um CPF para o Frankenstein. É como se dissesse assim, eu lembro muito de quando eu li o livro na minha adolescência, o Frankenstein estava ali. Ele não era humano e não deixava de ser também, ele estava ali, alguma coisa precisava ser feita com ele. Mas eu não consigo entender a natureza do Serfead. Para mim, é uma coisa meio confusa. Palavra de honra, por me colocar por profunda empatia com a situação de vocês, é que eu estou pedindo para vocês me convencerem de que esse regimento é uma solução, porque não me parece ser. Eu acho que ainda assim é uma injustiça com vocês, porque o que deveria ser feito era que o Serfead deveria ser um campus, então. Inclusive, eu gostaria de saber qual é a política de EAD da nossa instituição, porque, por exemplo, no PDI está colocado, salvo se eu estiver bem enganada, um aumento significativo de professores para o Serfead. Significativo. Então, eu sinceramente, eu não consegui ainda tomar uma posição a respeito disso, porque a mim me parece que esse regimento vai dar um CPF para o sabe? Porque ele não é um campus, não deixa de ser um campus, mas parece um campus, agora vai ter um regimento parecido com o campus. Aí vai ter um diretor, que em todos os campos o diretor seria o presidente, mas ele não pode ser o presidente, porque quem vai ser o presidente é o pró-reitor de ensino. Então é uma coisa, para mim, muito estrambólica. Eu peço desculpas para vocês,
E, sinceramente, eu estou pedindo que vocês me convençam de que isso é uma solução. Porque não me parece ser. Mas eu estou muito preocupada, porque eu não gostaria de estar na situação de vocês. Mas por mais que eu pesquise, eu não encontro nenhum SEAD, ou CEFOR, porque tem vários nomes, né? Que seja igual ao nosso. Igual, Mariana? Fluminense, Espírito Santo e Rio Grande do Norte. E também temos um campus, aí é um campus EAD em Rondônia, que foi uma opção do Instituto Federal. Ao invés de ter um campus, foi escolhido como campus de educação à distância. Do IFRJ é assim? Não, no IFRN, no Espírito Santo, O e CEFOR? Fluminense, né? Tem certeza? Fluminense, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, esses três. A gente tem mais um, me parece que são 5, né? Que tem essa estrutura. Vocês talvez tenham mais detalhes. Eu peço, por favor, porque assim, ó, o que eu li com calma foi o do IFSP, Não do tem. IF Baiano, Também não tem. IFN do Norte de Minas Gerais, Também não. do Espírito Santo, que é o CEFOR, e Mas não ele vi tem. essa Eles essa têm. classificação. O Eles do têm. Tocantins, que foi o último Não tem. a pedir, e o do Sertão Pernambucano. Também não. Esse eu li todos eles assim com bastante calma, né? Mas o do Espírito Santo eu li o CEFOR, né, se não me engano. Mas E ele não tem a tem, eu não estrutura. vi essa estrutura. Tem essa estrutura. Inclusive no Rio Grande do Norte eles têm uma estrutura, desculpa já te responder, porque eu acompanho essa questão da educação à distância há bastante tempo. O primeiro projeto de educação à distância eu participei, né, que foi o primeiro programa UAB, lá em 2006, né, então são 14 anos aí de trajetória de educação à distância. E a gente sempre soube que o nosso grande desafio, a partir dos programas UAB, era institucionalizar a EAD, que veio, né, na constituição do Centro de Referência, e nós fizemos todo um processo, principalmente esses institutos que têm essa estrutura, de mobilização, né, na CETEC, para que a gente conseguisse ter estrutura de campus, né? Eu lembro que nós tínhamos ainda, acho que 2014, nessa época de implantação aqui, nós tínhamos todo esse movimento da rede para conseguir a aprovação da educação à distância como um campus, né? A partir de 2015, 2016, principalmente, em toda essa redução drástica na rede, esse processo acabou ficando muito sufocado, digamos assim, né? Então, nós estávamos no movimento desde 2013, 2014, para a constituição da educação à distância por meio de um campus EAD. Então, nós, né, e os 4 institutos que são nossos parceiros nesse processo, a partir de 2014, da portaria do Ministério da Educação, que coloca essa estrutura de centro de referência, trabalhamos nesse movimento de implantar o centro de referência, a EAD por meio de um centro de referência. Não é um Frankenstein, é uma estrutura possível, uma estrutura oficial, aprovada no Conselho Superior, que traz todo esse movimento de fortalecimento da educação à distância e de disseminação. Eu penso que é muito importante a fala que a Gislene fez em relação a isso. A proposta que foi desde o início, né, discutida e elaborada é no sentido de que nós temos um centro que dissemina educação à distância na instituição. Então, assim, eu vejo que às vezes, né, a gente tem dificuldade em compreender algumas coisas porque não acompanhou a trajetória histórica, né, desse crescimento. É uma forma institucionalizada de que a EAD tem um espaço, né, que é necessário para que a gente possa desenvolvê-la e avançar. Então, hoje, o papel de desenvolvimento, o papel estratégico de avanço da EAD, uso de mídia, de formação de professores. Tanto é que, por que tem um número grande no POACV do CERFEAD? Por conta de que vão trabalhar com formação de formadores que, pela nossa lei, nós temos que ter 20% das nossas vagas dedicadas, né, exclusivas para
essa formação de professores de educação pública, formação de gestores públicos e tudo mais. Então, ele está muito dentro do que diz a nossa lei, né? Ele está muito forte quando fala do aumento de docentes. Por quê? Porque nós priorizamos na Constituição do POCV de 2020 a 2024 exatamente aqueles índices que, por lei, nós tínhamos que cumprir e não estamos cumprindo, né? E aí o Serfead encarou esse desafio com as suas propostas de maneira muito própria, em propor que a gente conseguisse chegar em 15%, 14%, que hoje nós estamos em 4%, né? Com todo o esforço do Serfead, dos campos e tudo mais. Então, eu coloco, né, que essa estrutura, que pode parecer, né, para algumas pessoas, às vezes, que vem num momento, assim, uma estrutura um pouco estranha, ela é totalmente adequada aos desafios que o IFSC tem para os próximos 5 anos. Né? O desafio da educação à distância e o desafio da formação de formadores. E a gente trabalhar com esse movimento é fazer crescer isso tudo e buscar, inclusive, com isso, a constituição de um campus EAD, né? Que é o nosso grande objetivo. Na verdade, o nosso objetivo é chegar num campus de educação à distância. Mas, com o que nós temos hoje, a gente trabalha, como eu disse ali, né, o que é possível. O que é possível hoje é a gente ter uma estrutura densa, forte, com bastante compromisso com a instituição, né, e eu vejo que essa disseminação da educação à distância no IFSC, ela é fruto do trabalho desse pessoal que está ali muito envolvido e querendo que as coisas avancem na educação à distância, principalmente, e também na formação de professores. Porque também tem isso. Quando a gente junta formação de professores, formação de formadores e EAD, nós damos oportunidade para os professores de educação pública conseguirem se formar e se especializar, que hoje a grande maioria não tem, né? Então, a proposta que a Gislene falou, do nosso curso de licenciatura EAD, que o Campus Tubarão abraçou e começou a sua primeira turma, nós tivemos mais de 400 inscritos para 50 vagas, né? Então, olha o que é a demanda. Se a gente fizesse o mesmo curso presencial, nós teríamos suado para preencher as vagas propostas, que é o que a gente tem verificado agora. Então, por que eles estão juntos, formação de formadores e EAD? Porque a única forma que a gente entende que é possível que a gente ofereça formação de professores para os professores de educação básica tão necessitados hoje de formação. Então, isso tudo veio muito nesse debate, né, de que a gente tem que capacitar, é nosso compromisso chegar em 20% das nossas vagas, estamos em 4%, né? E aí nós precisamos ter formas de que não adianta ofertar um curso presencial. Hoje nós temos licenciatura em 4 campos, né? 5 com o Campus Tubarão. E o curso que bombou as inscrições foi exatamente o curso EAD, né? Conversando com a diretora lá, ela ainda falou, né? Ó, que nos provocasse, né? Porque várias discussões que a gente teve em relação aos cursos, e eu brinco com eles, que o papel do reitor é isso, é provocar, é instigar. Provocamos para fazer esse curso e o número de inscrições é assim. Por quê? Porque as pessoas querem o curso, elas só não têm disponibilidade, porque a maioria dessas pessoas são pessoas que já atuam na educação, da educação básica e não conseguem ter formação porque dão tanta aula que a formação nossa tradicional presencial não tem atendido essa necessidade que a gente tem visto. Então, isso nos deixou, inclusive, até mais seguros, né, em relação a essas ofertas. Ó, gente, esse é o caminho. E eu disse isso em vários campos. As licenciaturas têm que encontrar um novo caminho. Não o caminho dos cursos tradicionais, regulares. Temos que encontrar outro caminho. E essa proposta foi muito suportada também pelo grupo, né, para poder constituir, para poder pensar e propor, né? Ok? Mais questionamentos? Concordo com tudo isso, né? Eu só não entendo no que pode solucionar o problema do Serfead um regimento que faz ele parecer um campo sem ser. A minha preocupação genuína
é que esses servidores tenham uma garantia de verdade, e não alguma coisa que é sem nunca ter sido. Não sei, não consigo nem me explicar. A garantia é o consulta que vai dar, se houver essa escolha. Ana e Felipe Sintra, é isso? A minha fala é bem rápida, bem objetiva. Assim, não, a minha fala é bem rápida. Assim, entendo, Patrícia, o teu incômodo. Acho que talvez uma solução a longo prazo possa ser um dia pensar em campus, mas hoje não é. Porque hoje a gente não tem essa condição. Infelizmente, hoje o número de campus do IFSC é esse. Então, talvez no futuro a gente possa pensar num outro modelo. Por outro lado, eu acho, e aí na mesma preocupação que você, eu acho que a gente não pode deixar esse coletivo de servidores sem o direito a voz e voto. Então, me incomoda demais, inclusive, eu já vou falar, fazendo uma observação em relação ao próprio regimento, não entendo por que a gente tem que esperar uma nova gestão para fazer eleição. Eu acho que a eleição do diretor do CFEAD devia acontecer junto com todas as eleições. Né? Mas agora também eu acho que já deveria acontecer agora. Tá? Porque eu acho que as duas coisas elas são totalmente independentes. E o que me preocupa, né, eu não estou no lugar de vocês, mas trabalho muito com muitos de vocês. Então, acho que conheço um pouquinho, né, e trabalhei muitos anos na educação à distância na UFSC. E eu acho que é muito ruim a gente não ter instâncias que garantam um processo democrático dentro do lugar onde a gente trabalha. Então, eu acho que a gente tem que perseguir a utopia, a gente tem que perseguir chegar no outro status. Mas enquanto a gente não chega nesse status, nós temos um status que é ratificado pelo nosso PDI, porque o nosso PDI diz que o CFEAD existe. Nós acabamos de aprovar, inclusive, as vagas do CFEAD. Então, nós aprovamos esse status quo do CFEAD. Então, o que falta? Falta dar a esses servidores dignidade. Eu acho que é dignidade. Se eu estivesse no lugar de vocês, eu me sentiria muito incomodada por não ter uma instância colegiada. Né? Onde é que vocês vão ouvir, por exemplo, a sociedade civil? Onde é que vocês ouvem os alunos de vocês? Eu, como aluna da educação à distância, e assim, gente, a gente teve curso agora oferecido pela UAB, né? Gislene esteve conosco, inclusive, em formaturas. Como esses alunos eles querem falar? Porque, assim, eles estão muito longe, gente. Eles estão em lugares em que eles nunca pensaram que ia chegar à educação superior, eles querem falar. Eles já não têm um espaço físico, muitas vezes, como a gente gostaria que fosse adequado, para ter essa noção de pertencimento. E aí eles também não existem formalmente dentro do processo de escolha de alguém que os represente. Sabe? Então, para mim, me incomoda demais não haver alguma coisa que, de alguma forma, referende os servidores e, de alguma forma, referende os alunos. Não acho, talvez, que seja ideal. Acho que a gente pode caminhar para outra coisa. Mas nós aprovamos no PDI o CFEAD. Nós aprovamos aquele que está posto. Nós aprovamos as vagas. Então, se nós aprovamos tudo isso, eu acho que agora dá legitimidade a uma luta que não é nossa, porque aqui tem um monte de servidor do CFEAD. Então, se eles estão aqui, eu entendo que eles querem voz. Eles estão dizendo, eles estão gritando aqui para a gente, nós queremos esse documento aprovado, senão eles não estariam aqui. Eu já fiz isso que vocês estão fazendo há algum tempo atrás. Na época que a gente entrou, que a Crislane lembra, nós fizemos. Né? A gente foi para um conselho superior exatamente para dizer que a gente queria voz. Então, quando eu vejo ainda a presença de vocês aqui, para mim, só ratifica essa minha impressão de que é preciso dar a vocês legitimidade. Então, para mim, esse regimento caminha nesse sentido. Meu único questionamento é que eu acho que não tem que esperar. Eu acho que a eleição do diretor tem que ser ontem. Essa é a minha percepção. Para que vocês tenham, não uma pessoa escolhida por A, B, C, D, J, E, não interessa por quem, mas que tenha alguém que seja escolha de vocês. Ou então a nossa instituição ela não é democrática. Me desculpa, ela é democrática para todo mundo, menos o CFEAD. Então, que status de exceção é esse? Desculpa, Ana.
nas formaturas nós estivemos presentes, os alunos são muito gratos, porque o IFES que chegou aonde nós não temos campus, mas eles também sinalizaram essa questão da representatividade. Os alunos, eles não tiveram a oportunidade devida para conseguir votar, senhores, votar, para escolher os seus representantes, os seus diretores dos campos. Então, além da questão de nós servidores do CERFEAD, eu também, desde 2008, na educação à distância, eu tenho uma luta que o aluno da educação à distância, ele tem direito ao ensino, pesquisa e extensão, como tem o aluno do presencial. Então, eu peço, por favor, que vocês não só pensem nos servidores, como colocou a nossa colega Patrícia, né, a nossa situação de também fazer parte, viver uma gestão democrática, mas também os nossos alunos da educação à distância. Tem o Felipe e a Ilka, né? O Lucas, perdão. É isso? O Lucas está inscrito antes. Isso, Lucas, Felipe e Ilka. Eu quero discutir pontos do documento. Se alguém tiver alguma questão preliminar antes, quiser falar, mas... Tem alguma outra destaque em relação a isso? Alguém tem alguma questão preliminar? A pergunta é, a Patrícia está apresentando uma propositura da gente não apreciar o regimento, é isso? Eu ia só pra gente clarear realmente, porque eu também tenho intervenções no regimento, que para mim eu acho que a gente deve apreciar. Então, eu pergunto, existe alguma... Qual é a proposta, Patrícia? Porque realmente me preocupa. E assim, Ana, tu me desculpa, mas a gente vê no IFES que todos os dias não é por ter representatividade que a gente tem democracia, muitas vezes. Então, são duas coisas diferentes, tá? Não vamos se iludir. Eu já tive essa ilusão, não tenho mais. Mas eu concordo que para vocês isso é importante e concordo que para os alunos também é importante. Eu só tenho essa preocupação mesmo de entender até que ponto isso vai ser a solução de algum problema ou se vai ser só institucionalizar o problema. Não sei, é essa a minha dúvida, só isso. Mas de maneira nenhuma, acho que tem que ser analisado. Bom, seguimos então na análise do documento, Lucas, Felipe e Ilka, é isso? Eu disse que eu não ia fazer nenhuma pergunta, mas preliminar vai responder de opinião. O que falta hoje para o CERFEAD ser um campus? Ponto de interrogação. Portaria do Ministério da Educação, que é quem institui campus, isso. Tá? Quem institui campus, a prerrogativa de oficializar e criar um campus é do Ministério da Educação. A prerrogativa de criar o CERFEAD é do Conselho Superior, tá? Vamos lá. Eu tenho alguns destaques do documento, eu não sei como vai ser a lógica de apreciação, né? Mas é no sentido de melhorar o documento, deixar ele mais adequado para aquilo que eu li. Então, vou citar alguns itens aqui que eu vejo que precisa correção. Por exemplo, o artigo 30 fala em nomeação de assessorias, e eu não vi nenhuma assessoria no regimento. Então, eu acho que o CERFEAD não tem nenhuma assessoria, né? Então não faz sentido botar lá que as assessorias são de livre nomeação se não tem nenhuma assessoria no regimento. Tá? Não, mas daí a gente trabalhou sempre que o regimento só retrata aquilo que existe naquele momento. Tá? Hoje não tem assessoria? Não? Né? Tá, ok. Então, proposta de retirada. No artigo 30. Vocês vão acompanhando aí porque eu fiz as anotações. Desculpa, Lucas, mas eu confesso que assim eu fico meio confuso em termos de... Acho que a gente 30 agora tu já falou, acho que a gente fecha a redação contigo e ok. É que senão alguém pode de novo falar, quero falar do 30 de novo, coisa e tal, e a gente não... Tá fechado que o 30 tá ok. É isso? Vamos lá, eu vou apresentar o 30 então, daí a gente decide o 30, então para ser mais... Não sei se... Qual vai ser a lógica? Vai partir do 30? Eu acho que a minha proposta é que a gente faça como a gente sempre faz com o regimento aqui, vai passando na ordem cronológica, entendeu? Cronológica é bom, né? Numeral, ordinal. Então tá, então começa aí puxando um, gente. Tem que chegar nos meus eu clico. Tá, nós vamos fazer como? Qual vai ser a lógica? Vai ser item por item? Não vejo...
Ó, destaque, isso. Vamos lá, destaques. Cha- Um destaque já foi colocado, aceito. Vamos lá. Eu posso fazer todos os meus destaques? Então, Sim. como é que eu vou fazer? Então tá, então eu vou fazer todos mesmo. Pronto. Então vamos lá. Eu tenho outra questão aqui que eu me fiquei assim, né? Por que que o pró-reitor é o presidente do colegiado e não é o presidente da assembleia? Por isso que eu acho que a gente tem que fazer por ordem, tá, gente? Desculpa, assim, ó. Para tentar ajudar, auxiliar. Artigo 1º, 2º, 3º e 4º. Alguém tem destaque? Ninguém. Alguém Não. tem destaque no artigo 5º? Eu Alguém tenho tem destaque, destaque? eu tenho destaque no artigo 5º. Bem rapidamente. Tá. Eu não sei se é viável. Para mim, não vejo dentro da estrutura de centro de referência a necessidade da gente ter assembleia e conselho de gestão. Tá? Para mim, dentro da estrutura de centro de referência, o colegiado bastaria. Agora, se vocês acreditam que é diferente disso, se quem está aí apresentando a pauta quer justificar, estou totalmente aberto a escutar. É que isso, para mim, já eliminaria boa parte dos problemas que a gente tem aqui, inclusive esse que o Lucas está apresentando, para mim, é uma derivada desse. Como a gente tem assembleia, colegiado e conselho, a gente gera um problema aí de subordinação e de quem é que está realmente direcionando os rumos ali. Então, minha opinião é que, em se tratando de um centro de referência, certo? A figura de assembleia e a figura de conselho de gestão não seriam necessárias. Proposta de manter somente o colegiado, é isso? Alguma proposta nesse sentido? É necessário alguma defesa do grupo que apresentou que trabalhou na proposta? Com essa estrutura só do colegiado, Felipe, a gente acaba não trazendo os alunos para essa gestão, para construir. O colegiado é paritário e tem representação discente. A gente vai deixar de fora, então. Tem representação estudantil, tá, e aluno, e docente, externo também, e mais a gestão. Tá? Para justificar aqui, gente, o conselho de gestão é uma figura que faz sentido nos campos, porque as coordenadorias são todas eleitas nos campos. E aí você tem aqui, mas aqui você tem uma escolha e não tem, né? É muito pequeno o grupo, eu não vejo, particularmente, eu acho que o colegiado ele asseguraria essa questão da participação e muito mais efetiva. Você parar para pensar, especialmente pela natureza dos alunos que são do CPA, que na Assembleia Geral no campus, ela tem um poder de mobilização em virtude dos alunos irem todos os dias lá. Pela gestão tira os alunos aí, não sei, para tentar simplificar e até para não... Eu acho que a assembleia, eu concordo com o Felipe, não faz sentido também, né? Porque não vive aquela dinâmica de como é que vai trazer todo mundo, né? Para ser presencial essa discussão. Então eu acho que a gente poderia passar individual. Então, primeiro a assembleia e título. Então a proposta é, em primeiro lugar, a questão da assembleia. A questão da assembleia, que é favorável esse processo. Como nós damos o parecer aqui, né, sobre a minuta, a gente só quer proporcionar aos conselheiros, antes de votarem, apreciar aqui o porquê que no nosso regimento geral, o que ele define quanto às competências de uma assembleia, quando que se chama uma assembleia, para a gente poder fazer essa comparação CFA de campus. Tá? Um dos momentos em que a Assembleia Geral aparece, tá, é justamente na questão da proposta de atualização do regimento interno do campus. Então, se a gente é parte dela, ela que aprova a proposta, não é o colegiado. Não, claro, mas o que a gente está querendo mostrar aqui, ó, por que a Assembleia Geral existe no campus, aí se faz a comparação com o caso do CERFEAD. Né? A gente quer qualificar a tomada de decisão do colegiado. Por que a gente optou em manter na proposta, né, que foi encaminhada pelo CERFEAD, a Assembleia? A gente fez aquele raciocínio ali. Tá? Foi um dos motivos. Então, o regimento diz que, no caso dos campos,
a revisão do regimento interno ela é apreciada por uma Assembleia Geral, não só pelo colegiado do campus. Então, a gente manteve o paralelismo. Pode ser que se entenda que não tem problema que seja, no caso específico do Serfiad, o colegiado, mas a gente faz questão de mostrar, né, essa competência da Assembleia Geral nos campos. Tá? Basicamente é isso, e aí vai ter alguns assuntos extraordinários para o qual pode se convocar uma Assembleia Geral. Tá? Então, a gente está em apreciação se mantém a Assembleia Geral ou não, é isso? Tá? Podemos votar ou é necessário mais algum tipo de defesa? Quem é favorável à supressão da Assembleia... É isso, né? Assembleia, como é que chama? Assembleia Geral. Quem é favorável se manifeste. Supressão. Estou perguntando pela supressão. Quem é favorável, quem é contrário à supressão? Abstenções. Então, temos a supressão da Assembleia Geral. Vamos para o colegiado do campo. Desculpe. Só para ficar claro aqui, aí se promove a devida ajuste de redação. Isso, aí ajusta a redação em todos os pontos que diz respeito à Assembleia, tá? Agora temos o Conselho de Gestão. E aí até eu ressalto a questão de que nós temos 10 coordenadorias, né? O Conselho de Gestão, ele se reúne esporadicamente. Aqui, na verdade, esporadicamente não. Ele se reúne de maneira não é regimental. Ele se reúne. A gente, no regimento, vai formalizar isso, né? É só um cuidado que a gente vai ter no regimento, reflexo do funcionamento do CRFEAD. E hoje isso acontece, né? Pelo que eu conheço da estrutura, da organização administrativa, você se reúne a cada semana ou a cada 15 dias, Então, isso existe. Com o Conselho de Gestão, a gente teria isso formalizado. Então, eu pergunto se a gente suprime ou não, tá? Essa é a próxima pergunta. Mais alguma questão? Justificando minha proposta de supressão, vai reunir de qualquer jeito. A partir do momento que a gente traz para o regimento, a gente ingessa a forma de funcionamento, prevê que tem que ter uma regulamentação adicional. Acho que a gente tem que, quanto mais a gente enxugar a norma e der mais flexibilidade para as organizações, para a organização interna da própria gestão, mais benéfico, especialmente considerando a natureza do CRFEAD. Eu entendo que no campus faça sentido dar uma amarrada nisso, mas no CRFEAD não me parece. É que, na verdade, eu penso um pouco diferente. Eu acho que a gente ter uma organização formal, oficial, ela dá muito mais segurança. Digamos que a gente possa ter um diretor que daqui a pouco resolva não se reunir mais, né? A gente também tem o outro lado da questão. Eu não sei se a questão do CRFEAD eles querem fazer alguma defesa. Eu estou fazendo a minha visão, tá? Aqui como conselheira, de que tu ter oficial, tu garante que eu tenha reunião, que eu tenha debate, que eu tenha discussões. Se eu disser que não tem, eu posso ter algum tipo de gestão que daqui a pouco diga assim, não, eu me incomodei com alguma coisa, eu não sou obrigada mais a reunir ninguém, né? Então, é para garantir, tá? Aí eu não sei se vocês querem, Gislene. Sim, Maria. Lá no CRFEAD, comumente, a cada 15 dias, a gente tem um grupo que a gente chama de gestão compartilhada, que são todos os coordenadores de curso, juntamente com a gestão. A gente discute todo o andamento, todos os processos decisórios. Então, eu acredito que o Conselho de Gestão ele é muito importante para que essas questões relacionadas à tomada de decisão dentro do CRFEAD seja devidamente compartilhada com os coordenadores de curso, com a chefia de formação e AD. Então, no dia a dia, a gente sente que isso é necessário e que a gente consegue também compartilhar e resolver questões muito inerentes e muito importantes para o nosso funcionamento. E ajuda a amadurecer a decisão para o colegiado. É nessa direção, né? Amadurecimento de decisão. Retiro minha proposta de supressão. Existe uma proposta de supressão? Retirada. Avançou, ok. Colegiado, algum destaque? Mantemos, né? Então, vamos em frente. Lucas? Não. Destaque em relação ao colegiado aqui. Não. Tá, o colegiado. Aí a gente já desceu. Caiu a Assembleia, agora já estamos no artigo 9º, eu acho, né? Certo. Não tem nada, é o 10º, né? Que aí eu não sei como se trata isso, mas essa discussão já foi feita aqui.
a gente considera o representante da sociedade civil como uma pessoa, um grupo que também deve fazer parte do colegiado de forma paritária, né? E aqui foi trazido apenas um representante da sociedade civil, enquanto que a gente sempre traz 2 representantes da sociedade civil, 2 alunos, 2 docentes, 2 discentes. Então a minha proposta é que sejam 2 representantes da sociedade civil, porque a gente considera que ele também deve ser paritário em relação aos demais membros. É a minha sugestão. Felipe? Nesse formato aqui, o pró-reitor, o diretor e o chefe de formação ali teria direito a voto também, ou só o... Todos têm direito a voto? Eu sugiro subir para 3 votos por segmento. Aí eu já te respondo. Porque Tentar mais um da sociedade civil já fica tranquilo, por essa proposta do Lucas, né? O padrão do campus é esse, né? O padrão do campus é 2, 2 e 2, né? 2, 2, 2, 2. Ok? Mais algum destaque? Na verdade, fica um 8 e a gestão fica um 4, né? Alguma coisa assim. Isso, tá? Algum destaque mais ou mantemos a proposta Lucas de 2, da sociedade civil? Ok? É consenso? 2 da sociedade civil? Sim. Tá. Avançamos então. Tá, eu vou solicitar que a gente mantenha o quórum, né, para apreciação agora, e eu tenho que me ausentar porque não consigo, né, o avião não espera, mas eu só quero colocar para vocês uma decisão que eu tomei. Eu não vou levar o processo hoje, porque me senti constrangida e, né, instigada a algumas coisas que eu não tinha realmente pensado, e o processo vai depois na sequência. O gabinete já está em contato com o William, o presidente da comissão eleitoral, que provavelmente irá levar o processo daqui a um prazo, né? Semana que vem é carnaval, na outra semana ele deverá ir, então, a partir da agenda que ele tem disponível. Então, eu não estou levando o processo, né? Acho que foi uma observação um pouco difícil, mas eu entendo que não né, me sinto impedida pelas colocações que foram feitas, pela desconfiança colocada aqui. Pensando em outras coisas também, eu acho que a melhor decisão é que o processo vá depois com o presidente do colegiado, apesar de vários outros institutos, é o reitor que leva, né, mas eu acho que essa desconfiança gerou uma instabilidade, uma fragilidade que eu não pensaria em ter, mas acho que fica muito difícil, né, o reitor ter esse tipo de coisa no seu peso, apesar de durante 8 anos eu ter dirigido essa instituição, ter todas as minhas contas aprovadas, ter tudo, né, de maneira, nunca perdi nenhum processo, mas foi colocado algumas dúvidas aqui que eu acho que ficaram muito pejorativas, até para a própria figura do reitor, né? Eu não esperava esse tipo de colocação. Acho que jamais se desconfiaria de alguém. Eu me coloco como gestora pública, e sempre me coloquei dessa forma, nunca me coloco, né, em primeiro lugar, eu sou gestora pública, sou professora, né, tenho as minhas questões políticas, mas a instituição, nesse cargo, ela está em primeiro lugar, e foi feito aqui uma fala muito constrangedora e muito desafiadora em relação à minha idoneidade nesse processo, né? Eu acho que eu precisava fazer essa fala, acho que a minha idoneidade foi posta em dúvida nesse momento e eu abro mão, né? Acho que o processo vai demorar, vai ter mais outras questões, mas acho que a instituição não precisava passar por isso, nem eu, né? Então, eu passo a presidência dos trabalhos para o Andrei, tomara que a gente consiga vencer a pauta do Serfead, né? Pela segunda vez estão aqui. Vida longa ao Serfead, né, que é o desejo, e vamos em frente. Muito obrigada. Próxima reunião, 16 de março. Também precisamos aprovar aqui essa reunião pela maioria dos conselheiros. Obrigada, né, e até a próxima. Eu só queria, como foi eu que sugeri, né, o acompanhamento da reitora, frisar que a intenção não é a desconfiança da reitora, novamente, mais uma vez. Se você entendeu dessa forma, infelizmente, a gente não tem muito o que fazer, mas a intenção aqui é justamente fortalecer o processo, né, para que chegue até lá e a gente, tendo em virtude os problemas que a gente vem enfrentando com o MEC, não enfrente mais um possível problema nesse caso. Então, só colocar que não é, mais uma vez, não é uma desconfiança da reitora,
mas sim uma garantia de que não houvesse maiores problemas com o processo eleitoral. Bom, antes de dar seguimento aqui à pauta do Serfead, eu só queria aproveitar, até porque já são 18 horas, para a gente aprovar, ou não, né, a realização da reunião extraordinária do dia 16 de março. Alguma objeção quanto à realização da reunião extraordinária em 16 de março? Nós tínhamos CODIR nesse dia, né? Não, a gente vai alterar, daí o CODIR vai ficar na terça. Tá. Aí os diretores que participam dos dois já vêm para matam 2 coelhos aí com uma cajadada só. Então, aprovamos a reunião extraordinária em 16 de março. Então, a gente pode dar sequência, mas, como tínhamos combinado que às 18 horas encerraríamos, eu preciso perguntar aos conselheiros se podemos estender a reunião por mais 30 minutos, para a gente poder, quem sabe, encerrar esse ponto. Eu quero sugerir a gente a mais 15 minutos, que eu acho que se a gente for bem objetivo, a gente consegue. Pode ser, estendemos por 15 e, na necessidade, vemos se cabe mais 15. Pode ser, pessoal, mais 15 minutos? Então, vamos lá. Artigo 11, algum destaque? 12? 13? Tem um destaque, já que ficou, em relação à questão do Conselho de Gestão, me sugiro a reformulação do inciso 6, que é avaliar e propor ao colegiado do Serfead a composição de comissões, bancas e perfil de vaga. Me parece estranho que o tramite passe lá no Conselho de Gestão a composição da banca. A redação me dá a entender isso. Me dá a entender que a gente vai avaliar quem é que vai compor a banca, né? Assim, composição de comissão, ok, o Conselho de Gestão debater isso, né? Agora, debater quem vai ser a composição da banca, me parece um pouco estranho isso. O pessoal que elaborou a minuta, me tire a dúvida, por favor, mas me parece que ali o termo, a intenção ali era de formar comissões, né? Não de escolher a composição. Isso, aí que ali fala da composição, mas debater a composição de uma comissão, sim, claro, acho bastante ok para um conselho de gestão, mas debater a composição de uma banca para a seleção de um professor não me parece muito adequado assim, num conselho de gestão. Então, não é só uma questão de trocar a composição por formação, por constituição. Não é isso, vai para além disso. Felipe. Isso, exato. Esse não é só o critério, eu acho que em alguns casos ali ele vai propor a constituição de alguma comissão mesmo. E aí para a banca mais no sentido de critérios de participação. Talvez tenha muita coisa junta no mesmo texto. Como diretor de campus, esse é o verdadeiro item que só vai ficar no regimento, ele nunca vai acontecer na prática, né? Porque tu nunca vai chamar um conselho de gestão, reunir 10, 12 gestores para discutir esses itenzinhos, porque senão tu vai ficar só em reunião de gestores. Tá? Então ele é um item que, assim, tu chama um, conversa com o outro, é esse, papum, tá, deu, emite portaria e pronto. Tá. Felipe, qual é a proposta mais especificamente? Diante desse depoimento do Lucas, eu vou propor a supressão desse inciso daí. Não vejo nenhum prejuízo disso não estar constando e vejo prejuízo de constar, porque não constando vai funcionar. Se constar, pode ser utilizado de maneira equivocada. Mas isso não impede o gestor de tomar essas ações. O que eu quero dizer é que daqui a pouco... Não, mas aí acontece que daqui a pouco, se você tiver que decidir uma coisa em 2, 3 dias, que é o que comumente acontece quando você tem uma banca, você vai chamar o conselho de gestão para decidir, porque precisa emitir uma banca para dar um parecer, uma comissão para dar um... Certo? Complementando aqui, Lucas, inclusive, você teria que chamar o conselho de gestão, que iria avaliar e propor, e depois chamaria o colegiado para referendar. Então, você teria 2 instâncias para aprovar a composição de uma banca para a seleção de professor substituto, por exemplo. Gente, não me parece viável isso do ponto de vista de gestão. Então, aí, pelo que eu entendi da fala do Érico, é composição mesmo, não é só a constituição, é composição mesmo. A intenção aqui.
Isso. Bem lembrado. Isso foi uma discussão, só para lembrar, no GT nós já tivemos ocorrências desse tipo no Serfead, por isso que surgiu na construção do regimento essa proposta. Houve situações em que teve uma banca que foi definida, vou imaginar que tu era da área de administração, tem 3 professores da área de administração, mas, nesse caso aqui, a direção colocou 3 professores que não são da área de administração. Entendeu? Isso aconteceu já. Então, como que a gente poderia ter um instrumento que resguardasse essa questão? Por isso que apareceu ali, Felipe, entendeu? Só para explicar que teve relação com isso. Mas, bom vamos lá. Eu não vou manifestar a minha opinião aqui. Eu estou presidindo. A gente está aqui no papel de conselheiro na linha do assim, acho que isso vai ficar pesado e vai dar problemas para execução da gestão. Bom. Eu emito de 10 bancas para cima por mês. De tipo de banca, de todos os tipos de banca e GTs e tudo mais, é mais de 10 portarias por mês. Aí tem que reunir todo mundo para discutir isso. Olha, eu estou dando uma sugestão de como é um item que fica só no papel que tu não consegue operacionalizar no dia a dia. Tá? Vamos lá. Não. Tá aí substitutos, temporários, todo mundo, gente. Tá. Vamos lá. A gente tem o texto original. Pessoal, vamos lá. A gente tem o texto original e temos uma proposta de supressão. Nós temos alguma outra proposta além dessas duas? Então a gente vota entre suprimir ou manter. É isso? Então vamos colocar em votação. Quem vota por manter o texto original, por favor, se manifeste. Levantando a mão. Manutenção. Quem vota por suprimir, por favor, se manifeste levantando a mão. Vamos ter que contar, porque eu acho que foi ali. Tá, vamos lá. Para tirar a dúvida, quem vota por suprimir, que foi a segunda opção agora, só mantém a mão levantada aí para a gente contar. 1, 2, 3, 4, 5. Tá. Quem vota por manter? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem se abstém? Então, por um voto hoje. Pode, por favor, gentileza, o voto de quem mantém, por favor? São 6. Aumentou agora está 7. Ou eu contei errado antes. Ok, então a gente mantém. 12, né? Agora o próximo? Não, 14. 14, alguém tem destaque? Não. 15. 16. 17. 18. 19. Opa, 18. Volta lá no 18. É só uma questão de redação, o artigo 18, né? O inciso 2º ali, ele cita resolução. A gente não costuma citar uma resolução dentro de outra resolução, porque quando muda a resolução anterior, fica o documento, né? Então, eu acho que não precisa botar estabelecida nas resoluções, né? Cumprir o que estabelece a legislação vigente no que tange as competências do registro acadêmico. Ponto. Né? É que independente de qual for a resolução, regimento, regulamento que estiver vigente... Alguém se opõe à proposta do professor Lucas? Então, ok, vamos lá. Tinha mais um destaque, né, no 18? Alguém mais tinha destaque? Não? Eu tinha entendido que eram 2 destaques. Vamos lá, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 25... sim. Mas ela não está aqui nesse aqui agora, né? Eu acho que é mais para baixo da eleição. O 25, então ninguém. 26. Vamos lá. O artigo 26, ele traz as regras para a escolha do diretor, certo? E aí ele coloca lá embaixo, conforme legislação vigente, né? Então nós temos várias situações aqui. Primeiro que não existe nenhuma legislação vigente para a escolha de diretoria desse tipo que é o Serfead, né?
e muito menos mais para diretor-geral. Então, ou a gente cria regras internas, porque a legislação não proíbe esse tipo de eleição, né, e retira a parte ali conforme a legislação vigente, né? Eu acho que esse é o caminhamento, que a legislação vigente, não existe legislação, não, mesmo que fosse antes também não teria, né? Porque se trata de uma diretoria e não uma a não ser que se escrevesse conforme a mesma legislação dos campos, alguma coisa nesse sentido. Te referisse ao quê, né? Igual, de forma idêntica ou equivalente à legislação. Exato. Isso sim, mas aqui realmente para direção de centro de referência não há legislação vigente, nunca houve. Por incrível que pareça, hoje se pode fazer eleição para diretor do CERFEAD, não pode se fazer para os demais campos. Proposta de consenso é a gente substituir o legislação por normativo. E não, porque normativo pode ter referência às normas internas que a instituição estabelecer e a instituição vai dispor disso em outro normativo, não nesse. Sim, quer dizer, a tua proposta é, aqui diz o macro e o detalhamento normativo específico. Emanado por quem? Para não ficar no mesmo problema da 23 hoje. Conselho Superior. Tá bom. Então tá. Se eu não me engano, tem algum lugar que diz que é o Conselho Superior que aprova o normativo da eleição. Se eu não me engano, eu li isso. Tá, então deixamos sem nada? Tu retirou a proposta, Felipe? Não, eu acho que poderia ter um conforme normativo, mas se vocês acham que é menos problemático deixar sem nada, deixa sem nada. É isso, pessoal. Só retiramos ali então as últimas 3 palavras? Então tá. Certo. E ali no parágrafo único abaixo tem a questão ali que a Ana colocou, né? Que trouxe. Da forma como o texto está escrito hoje, o processo de consulta acadêmica ele vai ocorrer sempre 60 dias após a posse da gestão da reitoria do IFSC. Aí. Então, se a ideia é que se faça a eleição concomitante à eleição de reitor, então se coloca no parágrafo único a eleição. Então, a primeira o processo vai ser uma exceção, né? Na realidade, gente, isso aí tinha que vir, a questão dessa primeira agora tem que ser apresentada na disposição transitória lá embaixo. Sim, sim. Né? Sim. E aí, lá embaixo, na disposição transitória, quando vai entrar lá, entra em vigor, blá, 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 a gente diz assim, para o primeiro mandato. Porque se não tiver isso, em tese, a próxima escolha seria só daqui a 4 anos. Exatamente. Então a gente apresenta lá embaixo, mas aqui é concomitantemente com os demais processos eleitorais. O CERFEAD vai ter eleição para diretor, nós não vamos ter mais. Então assim, pessoal, a redação aí seria algo do gênero. O processo de consulta à comunidade CERFEAD será deflagrado simultaneamente ao processo de eleição dos campos, alguma coisa nesse sentido. Esse é o texto, nessa ideia, nessa lógica. Depois a gente passa pelo crivo mais técnico, mas é isso, né? Tá. E aí a disposição transitória vai tratar só da primeira escolha lá à frente. Lá adiante. Isso tem que estabelecer até um mandato mais curto, né? Excepcionalmente, sim. Porque vai ter que coincidir. É que se os próximos têm que coincidir, acho que nem precisa escrever que o primeiro é mais curto. Tá? Artigo 27, algum destaque? Artigo 28. 29. 30. Eu já 30 a coloquei gente já assessorias. combinou, né? Vai tirar os assessores ali. Perfeito. Agora a gente tem outra sessão, 31. 32. 31. Vamos lá. Eu fiz o dever de casa. E gritar aí porque eu estava olhando para a tela. O 31, me chama a atenção no artigo 31, parágrafo 5º, né? Que aí é um ponto de interrogação, né? Que caso não seja efetivada a escolha ou a indicação prevista nos parágrafos anteriores, que seria a eleição ou a indicação pela área e tudo mais, poderá o diretor indicar um servidor externo. Eu acho que o diretor ele não pode indicar servidor externo ao campus. Né? Pode o pró-reitor, pode a reitoria, mas o diretor, eu não tenho competência, eu acho, para nomear alguém do campus Chapecó para uma função no campus Criciúma. Né? Então, pode
Proposta de alteração é, não o diretor poderia, assim, os cargos das coordenadorias poderão ser ocupadas por servidores externos eu ao acho CEFEAD. porque exatamente era isso que eu ia dizer, porque a intenção aí do legislador não é dizer quem indica, é dizer que é possível ser ocupado por alguém de fora. Então a gente troca o texto para isso, então. Tá? Porque aí, claro, porque aí entra na mesma... A gente tem eventualmente essa situação de campus para campus, talvez não, mas reitoria a gente já teve. Mas aí se conversa com o diretor do campus, saber se pode ceder o servidor para ocupar uma coordenadoria aqui. Né? Então aí segue esse rito, mas realmente. Então é possível ser ocupada por servidor externo ao CERFEAD. Isso. Mas assim, ó, nenhum problema quanto ao início ali do parágrafo 5º, né? Isso, a indicação, quer dizer, a possibilidade de trazer alguém de fora se dá em caso de que ninguém de dentro seja efetivado, né? Caso não seja efetivada a escolha ou a indicação. É isso? Então tá, a gente vai mudar só o final ali, então. Vamos lá, 32, 33... 34, 35, 36. Então, a gente... 37, 38, 39, 40, do 41 ao 44, 45... Aí a gente chega no fim, só teria que incluir aquela que foi sugerida lá em cima, né? Só ver se... Acho que não tem mais nada mesmo, essa é a última, né? Então a gente inclui... Anexo 2. Exatamente Tem uma o que a observação gente... no anexo. Tá, vai. A gente já vai lá no anexo. Exatamente o que a gente inclui, então? O primeiro processo de escolha, excepcionalmente... O processo será deflagrado 60 dias depois? Em até 60 dias. A deflagração, não a conclusão do processo. É isso, né? A deflagração em até 60 dias. Não, então... Não, peraí um pouquinho. A sugestão qual é em texto, então? Em forma de texto, qual seria a sugestão? O primeiro processo para escolha do diretor-geral do CEFEAD. Tem alguém para dar a sugestão? O professor Cabral pode ocupar o microfone e fazer a solicitação e fazer a sugestão? Então, já que não é conselheiro? Sim, obrigado. Ok, obrigado. Então, a gente tem uma situação, e acho que tem relação direta com essa proposta de inclusão como uma disposição transitória, que é a direção do CEFEAD, ela está vaga a partir de março. Né? Nós temos a professora Gislene, que aceitou temporariamente estar na direção do CEFEAD, e a partir de março ela vai para o pós-doc, isso já estava planejado antes mesmo, né, dos últimos eventos, com o pedido de saída do professor Érico, da direção do CEFEAD. A gente acabou designando a professora Gislene, né, isso em comum acordo com os servidores do CEFEAD, mas entendendo que se esse processo se o regimento aqui fosse aprovado com a previsão de consulta pública, que a gente pudesse deflagrar esse processo imediatamente. Então, a gente gostaria de ter até um prazo um pouco mais exíguo para cumprir com essa disposição transitória, por entender que isso... né, com a aprovação do regimento, a gente passa a ter uma condição, né, de deflagrar o processo de consulta e escolha da nova gestão do CEFEAD, né, com mais segurança, com mais... Aí eu acho que a gente tem que falar a deflagração a partir da publicação, mas tem que dar o prazo de conclusão, então, do processo também. Então, deixa eu sugerir, então, já que a gente tem a posse da nova gestão programada inicialmente aí, né, para final de abril, a gente coloca esse como sendo a linha de chegada. A linha de chegada é abril,
que vai dar exato, vai exato, dar exato né? 60 dias. 60 dias. Tem Vai que... dar exato Tem 60 até dias. 60 dias. Não, então... Isso. Então tá, então... Vamos lá. O regimento, o regramento da consulta eleitoral tem que passar por esse colegiado. Sim. Né? Não vamos fazer as coisas atropeladas. Na certo? reunião de 16 de março Então, tem que trazer a proposta. eu recomendo que na reunião de 16 se constitua, muito, que né? delibere-se esse processo, faço essa colocação agora, que a gente delibere esse processo hoje, que se constitua a comissão eleitoral nas próximas semanas, pelos servidores do CERFEAD, e que essa comissão eleitoral traga, no dia 16 de março, o regramento do processo eleitoral, Na verdade, com as datas que eles entenderem. ou seja, a comissão tem até o dia 6 de março para propor, né? Para encaminhar, 6 de Isso, março, 10 dias. isso. Dia 16 sai daqui a aprovação do regulamento. E aí eu já queria colocar outra coisa. Se tratando de EAD, se tratando de alunos à distância, eu não vejo outra forma de votação senão eletrônica, na qual as pessoas possam votar à distância, né? Não faz sentido nenhum. Nós temos um CERFEAD que exige a votação presencial. Tá bom? Perfeito. Felipe? Só queria lembrar que, na verdade, me corrijam se eu estou errado, a formação das comissões eleitorais também se dá por via eleitoral. Bom, não, nós fizemos isso nas eleições. Tinha um período de inscrições para a comissão eleitoral. No final, nem todos os campos tiveram pessoas que se inscreveram. E aí, só depois disso, foi preenchido de acordo com a indicação da direção. Não é isso que foi na vamos lá, passada? nós não estamos falando da eleição do reitor, que é regrado por uma legislação federal e tudo mais. Nós estamos falando de um processo de escolha para preenchimento de um cargo de diretor, da qual eu acho que esse colegiado, esse conselho tem capacidade de decidir em qualquer ponto. Só para concluir. Então, nesse sentido, até para deixar o processo mais transparente, eu trocaria esse processo de eleição por uma chamada e um sorteio. Isso, era essa a proposta que a gente iria fazer aqui na mesa. Tá? A chamada com sorteio. Aí foi um processo simplificado pela excepcionalidade da situação. É isso? André, só vou pedir para que registre aí a aprovação final do... Sim, a gente aprovou. Teria alguma coisa em relação ao anexo ali, o Lucas falou? Tá, como já deu os 15 minutos que a gente tinha proposto, solicito ao colegiado se a gente pode ampliar mais alguns segundos só para me manifestar. Para o Lucas poder fazer a proposta. Duas questões. Uma, tem que a figura abaixo ali não traz o colegiado, né? A apresentação trouxe, mas a figura que não trouxe. Sim. No anexo, né? Então, no organograma faltou o colegiado lá, né? Como sim, tem que fazer, né, o tradicional simbologia do colegiado ali ligado com. E aí eu faço só uma observação que nós não encerramos esse assunto, porque nós ainda temos que alterar o regimento geral, né? Tem um outro documento que traz algumas questões que a gente precisa alterar o regimento geral. E aí eu não sei se a gente tem quórum de 2/3 para aprovar essa questão hoje. E aí eu sugiro que as alterações do regimento geral fiquem para a próxima reunião. Para a extraordinária. Eu acho que elas não impactam tanto. As alterações do regimento geral que a gente vai propor, e elas são em 3 níveis. A gente pode fazer uma coisa muito simples, uma mediana e uma mais complicada. Elas não impedem que essa resolução seja aprovada agora. Tá? Então... Não. Tá? Então, a parte desse ponto de pauta, pessoal, só para ficar bem claro no nosso encerramento, a parte deste ponto de pauta que envolvia propostas de alteração do regimento geral, em função dessas alterações, fica para a reunião extraordinária de 16 de março. Ok? Perfeito, então. Era isso? Então, a gente agradece a presença de todos. Tivemos uma boa reunião.